Mas e aí? Compensa ou não compensa comprar imóvel em leilão judicial que esteja aí com penhora, né, com indisponibilidade ou com hipoteca ali na matrícula, né, averbada na matrícula do imóvel? A questão que nós colocamos aqui nessa aula é justamente essa. Quando você encontrar uma oportunidade que tiver lá e você verificar na matrícula, né, no próprio edital, que existe um credor hipotecário ali com uma hipoteca averbada na margem da matrícula, ou um outro credor que tem uma penhora judicial, né, ali recaindo sobre aquele processo, ou mesmo uma disponibilidade determinada por um outro juiz de um outro processo, né? Obviamente que não aquele em que ocorrerá o leilão. Como proceder? Compensa comprar? Bom, primeiramente, tire agora aquela mística que criaram, né, de facilitação das coisas, de que é automático, arrematou automaticamente, vai baixar a hipoteca, vai baixar a penhora do imóvel, porque não é bem assim. Desses três, o único que você não precisa, como nós veremos nessa aula aqui, realmente se preocupar é com a indisponibilidade. E nós vamos falar o porquê aqui nessa aula. Só que a penhora e a hipoteca você precisa ter alguns cuidados especiais. Mas fique tranquilo, porque nessa aula aqui nós vamos simplificar, né, de forma técnica, né? Não é simplificar de forma desleixada, né? A simplificação não tem nada a ver com desleixo na sua análise, não. Nós vamos te ensinar o caminho de forma simplificada aqui. Qual caminho você vai seguir para baixar as hipotecas e as penhoras? Porque, como eu já antecipei aqui, as indisponibilidades, nós vamos ver, elas não são um problema. Você não precisa ter uma especial atenção quando houver indisponibilidade. No final da aula, né, nós vamos explicar o porquê. Bom, comprar imóvel em leilão que tenha outras penhoras não é um problema. Primeiro, nós vamos falar aqui da baixa das penhoras. Como funciona? Não é um problema, mas para muita gente, né, acaba sendo um problema, porque muitos improvisam, né, quando se trata de arrematação em leilão judicial de imóveis. E acaba aí, né, indo naquele conto da carochinha de que não precisa se preocupar, que arrematou, vai baixar a penhora que existe no outro processo, e aí a pessoa entra no leilão sem fazer a análise correta e acaba tendo aí uma frustração, né? E qual seria essa frustração? A anulação daquela arrematação. Bom, como funciona a baixa das penhoras? Vocês vão ver que é muito simples, muito simples. O credor com penhora em outro processo, ele precisa, né, sobre o mesmo imóvel, ele precisa receber uma intimação da data do leilão com 5 dias de antecedência. Quer dizer, se o imóvel for leiloado lá num determinado dia, no processo em que ele está indo a leilão, obrigatoriamente, aquele credor que tem a penhora lá no outro processo deve ter sido intimado, né, da realização desse leilão. Então, aqui, com relação à penhora, vocês já veem de antemão que é necessário que vocês façam uma checagem. Olhou lá uma oportunidade no leilão judicial e viu na matrícula que existem outras penhoras, né? Além daquela em que está sendo o imóvel leiloado, você precisa olhar lá, né, no processo judicial se houve uma intimação desse credor que tem uma outra penhora lá no outro processo. Se for mais de uma penhora, todos os credores com penhora em outro processo precisam ser intimados, certo? Por quê? Porque eles têm direito de exercer, né, preferência, às vezes, ou mesmo de adjudicar esse imóvel, né? E se eles forem preteridos disso, a nulidade da arrematação será algo inequívoco, certo? Então, aqui, tirando o juridiquês, indo direto ao ponto, como que eu faço, professor, para verificar essa questão da baixa da penhora? Primeira coisa, sua atitude antes do leilão
é verificar se existem penhoras, né, no processo, além daquela em que o imóvel está sendo leiloado. Existindo penhoras no processo, além daquela em que ele está sendo leiloado, você precisa verificar se o credor ou credores com outras penhoras ali, como garantia de outros créditos, se eles foram intimados. Mas não basta verificar que eles foram intimados. Eles têm que ter sido intimados com 5 dias de antecedência da arrematação, certo? É o que está lá no artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil. Eu trouxe aqui alguns julgados dos tribunais para vocês verem na prática, né? Na prática, como que isso acontece. Esses julgados são manifestações dos tribunais, né? Esse primeiro que está aí na tela é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e são questões sobre baixa de penhora que acabaram indo, né, desembocar aí no Poder Judiciário uma discussão sobre a validade ou não da arrematação, certo? Então, nesse primeiro exemplo prático aqui, nós podemos ver que a arrematação foi anulada. E por quê? Porque não houve a intimação no prazo de pelo menos 5 dias antes da arrematação. Vamos ler aí a parte negritada aí, né? Que está em mais destaque, que está em negrito, do julgado, tá? Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá no item 3, por ser acredora com penhora anterior, deveria a recorrente ser intimada com pelo menos 5 dias de antecedência da data do leilão, na forma do artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil. Lá no item 4 agora, a intimação da recorrente ocorreu em 23 de 5 de 2022, no mesmo dia em que foi realizada a primeira praça, e 3 dias antes da data da segunda praça. Veja que aqui o que está sendo discutido é justamente um prazo. Nesse caso aqui concreto, a acredora com penhora lá em outro processo, com penhora anterior em outro processo, ela foi intimada, mas ela foi intimada a destempo, quer dizer, foi intimada com prazo menor do que o prazo de 5 dias da realização do leilão. Então, aí ele continua aqui no julgado. Aí, na observância do prazo de intimação do credor com penhora anterior, o impossibilitou de exercer eventual direito de preferência e de adjudicação do imóvel, que nós dissemos logo no comecinho da aula aqui. A inobservância do prazo de intimação do credor com penhora anterior gera nulidade da arrematação, e foi essa a conclusão aí da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que ele diz aqui, trocando em miúdos? Nesse caso prático aqui, houve um leilão de um imóvel em um determinado processo que tinha penhora em outro processo. Existia uma outra credora com penhora. E aí, o que acontece? O imóvel foi levado à primeira praça e a credora lá do outro processo foi intimada no dia da primeira praça. E aí, depois, foi intimado no dia da primeira praça, perdão, e 3 dias antes da segunda praça. Perdão aí pelo delay que deu aqui. Então, o que ocorre? Ela deveria ter sido intimada com 5 dias de antecedência. 5 dias de antecedência da realização do leilão. É o que a lei diz. Então, não basta ter sido intimado. Você tem que verificar se aquele credor com outra penhora lá no processo, se ele foi, né, com outra penhora no imóvel relativo a outro processo, se ele foi intimado com 5 dias de antecedência. Porque, como no caso concreto aqui, ele foi intimado no dia do leilão, ou 3 dias, como é no caso concreto aqui, anteriores à segunda praça, não vale. A intimação não vale, tanto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da 17ª Câmara Civil, tornou nula essa arrematação, certo? Vamos lá, eu trouxe mais exemplos aqui, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha o que diz aqui essa ementa de um julgamento que ocorreu lá, né, que discutia também a baixa da penhora. Despesas condominiais, cobrança, execução do julgado, penhora da unidade geradora das despesas, existência de hipoteca e outras constrições. Quer dizer, tinha penhora pela dívida do condomínio, mas existiam hipotecas e outras constrições. Leilão judicial.
leilão judicial. Necessidade, está em destaque aí, ó, de intimação de todos os credores com penhora averbada na respectiva matrícula. Código de Processo Civil, CPC, artigo 889, uniformização da jurisprudência, incabível instauração do incidente, e aí são questões processuais, mas o que o Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo aqui? Para você ter uma arrematação válida e baixar a penhora que exista na matrícula lá, relativa a um outro processo, você precisa verificar se o artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil foi cumprido. E o que esse artigo diz? Diz que os credores com penhora, né, anterior ali, né, que exista na matrícula, eles necessitam, né, de ser intimados com 5 dias de antecedência. Credores com penhora averbada na matrícula, né, do imóvel, eles têm o direito de ser intimados com 5 dias de antecedência da realização do leilão judicial ali em outro processo. Não se esqueça disso. Fazendo isso, a sua oportunidade, a sua arrematação não vai passar por nenhum tipo de problema. Isso porque, havendo essa intimação à penhora, aí sim a penhora será baixada sem maiores problemas, certo? E é isso que eu trago aqui, ó. Confirmada a intimação dos credores ali com penhoras averbadas em outro processo, tudo fica muito simples. E aí recai nesse julgado aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que diz assim, ó, está aí em destaque, sublinhado, o registro da carta de arrematação ou de adjudicação tem o condão de promover o cancelamento indireto de registros de constrições anteriores. O que ele está dizendo? Verificou lá, houve a intimação, cumpriu o artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil, houve a intimação do credor com aquela outra penhora averbada, o registro da carta de arrematação ou adjudicação, ele tem o poder ali de promover o cancelamento indireto dos registros de constrições anteriores, que ele continua, perde efeito após a arrematação do bem em leilão judicial. Não cabe ao juiz determinar o cancelamento direto das penhoras e nem há necessidade da prática de tal providência, porque a própria arrematação já opera esse cancelamento das penhoras anteriores ali, né, ou averbadas, né, que existam ali outras penhoras averbadas na matrícula do imóvel, a arrematação, desde que tenha obedecido ao artigo 889, inciso 5, que é a intimação com 5 dias de antecedência do credor, né, com outra penhora, o registro da carta de arrematação opera a baixa, né? A baixa dessas penhoras, né? Cancelamento indireto dessas outras penhoras, certo? Mas na prática, o que eu te aconselho? Você, primeiro, verificou na oportunidade da matrícula, tem outras penhoras, verifique se houve a intimação desses outros credores com 5 dias de antecedência da data do leilão, certo? E aí eu te aconselho arrematando esse imóvel, você peticionar para o juiz e pedir que ele coloque ali, né, no ofício que vai ser remetido para o cartório ou na própria carta de arrematação, que coloque ali já de antemão que o registro da carta de arrematação, ele opera o cancelamento indireto das penhoras que existam ali no imóvel, né? Por que isso? Porque tem muitos cartórios que pedem que o juiz determine diretamente a baixa dessas penhoras. Então, você vai ganhar tempo com isso. Você vai evitar que hajam aí notas devolutivas dos cartórios aí, do cartório de registro de imóveis, pedindo essa determinação, né? Eu recentemente enfrentei isso aí num cartório aqui sem necessidade. Por quê? Porque a carta de arrematação, ela tem que ser registrada e o registro dela opera o cancelamento indireto das penhoras. Mas para evitar aí, né, uma protelação, uma demora na
na sua consolidação aí da sua propriedade, né, através do registro da carta de arrematação, eu indico que você faça uma petição, né, já naquele momento ali da expedição da carta de arrematação, pedindo que o juiz, né, coloque de alguma forma uma observação de que a carta de arrematação, independentemente das penhoras que existam no processo, né, deve ser registrada. Por quê? Porque o registro da carta de arrematação opera aí o cancelamento indireto das penhoras que existam ali no imóvel, certo? Vamos lá. E a baixa da hipoteca, das hipotecas, como funciona? Funciona da mesma forma. É o mesmo artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil. O credor hipotecário, se você verificar lá no imóvel que há uma hipoteca lá, ou na margem da matrícula ali, você deve verificar se aquele credor hipotecário, se ele foi intimado da data do leilão com 5 dias de antecedência. É o mesmo artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil. Porque se essa intimação não tiver acontecido com 5 dias de antecedência, você correrá o risco aí de ter a sua arrematação anulada, certo? Então, eu trouxe aqui também, com relação às hipotecas, exemplo prático também dos tribunais, certo? O Tribunal de Justiça de São Paulo, olha, necessidade, está em negrito aí, necessidade de intimação do credor hipotecário nos termos do artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil. E nesse julgado aqui ele determinou o adiamento do leilão até que as intimações necessárias sejam realizadas. Quer dizer, houve um questionamento prévio ao leilão, né? Que foi muito bom aqui no caso concreto, né, obviamente, porque evitou que fosse anulado lá na frente, né? Mas o Tribunal de Justiça determinou que o juiz lá, responsável pelo leilão, cumprisse o artigo 889, inciso 5, no caso aqui, com relação ao credor hipotecário. Então, aqui, sem juridiquês, vamos lá, hipoteca e penhora, para você ter aí a baixa delas em virtude de uma arrematação, você tem que observar o mesmo artigo da lei, artigo 889, inciso 5 do Código de Processo Civil, que diz que tanto o credor com penhora averbada, quanto em outro processo, quanto o credor hipotecário devem ser intimados com 5 dias de antecedência da realização do leilão, certo? E aqui está o tão falado aqui nesta aula, artigo 889 do Código de Processo Civil, inciso 5. Ele diz assim: serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, e aí eu coloquei só o destaque nas partes que interessam para a aula, o credor hipotecário ou com penhora anteriormente averbada. Esses dois credores devem ser intimados, né, para que haja a baixa tanto da penhora quanto da hipoteca. 5 dias de antecedência, certo? E as indisponibilidades, como funciona? Veja só, as indisponibilidades, elas são muito mais simples, né? Elas, sim, você não precisa se preocupar. Tem lá indisponibilidade em outro processo, o leilão é judicial, nem se preocupe. Por quê? Porque a indisponibilidade, ela não é uma constrição aí equivalente à penhora ou equivalente a uma hipoteca. Não, ela é só uma anotação na matrícula que impede que o devedor venda aquele imóvel em virtude de um outro processo que ele esteja respondendo. Vocês vão ver muitas indisponibilidades aí em processos de improbidade administrativa, processo da Justiça do Trabalho também, né? Há indisponibilidades, processos de desconsideração da personalidade jurídica, né, da empresa para entrar no patrimônio dos sócios, há decretação de indisponibilidade. Só que ela a indisponibilidade, ela é oponível apenas a um devedor em si. Então, ela não impede o leilão. Você não precisa checar se um terceiro foi intimado porque tem uma indisponibilidade, certo? Então, aí eu coloquei para vocês aí, né, para simplificar no slide, resumidamente, a baixa das indisponibilidades não necessita de nenhuma intimação anterior para ser concretizada após a arrematação, certo? E aí eu trago aqui, né, para
elucidar de forma bem clara, também um julgado aqui do TJ de São Paulo. Veja bem aí, ó, agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, decisão que indeferiu o pedido de suspensão de asta pública, inconformismo, indisponibilidade dos bens que não impede a penhora. O que é que o Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo? Que a indisponibilidade que tem ali no bem não impede a penhora ou leilão judicial para a garantia do crédito agravada. Isso porque a decretação de indisponibilidade visa obstar que o credor, desculpa, que o devedor se desfaça de seus bens em prejuízo dos credores, mas não tolhe o direito do credor de dar prosseguimento à execução. Tirando aqui sem juridiquês, tirando o juridiquês de lado, o que é que o Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo? Há um imóvel aqui, nessa discussão aqui, em que há uma indisponibilidade. E aí esse imóvel foi a leilão judicial. E aí alguém lá entrou e falou, não, ele não pode ir a leilão porque ele tem uma indisponibilidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando muito bem o caso, disse o seguinte: a indisponibilidade que consta na matrícula não impede a realização de leilão em outro processo, nem impede que o credor do outro processo dê prosseguimento à execução. Logo, quem arrematar esse imóvel não terá problema algum por conta dessa indisponibilidade, certo? Eu trouxe aqui mais um julgado para deixar bem aí explicado para vocês, certo? Esse aqui é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É um julgamento de uma apelação, um recurso, numa ação de embargo de terceiro, certo? E diz aqui, ó, bens arrematados em leilão judicial. Indisponibilidade decretada em ação cautelar anterior ao leilão. Ausência de impedimento. Não tem impedimento para arrematação. Aí ele diz aqui, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação cautelar preparatória de ação civil pública, não impede a aquisição. Olha só, indisponibilidade não impede a aquisição através de arrematação efetivada em leilão judicial de determinados bens do credor, que executa do devedor comum, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, isso mesmo, está afirmado lá em cima, tá? Essa questão da indisponibilidade aqui. A indisponibilidade somente obstaculiza a disposição do patrimônio pelo próprio devedor, mas não a própria atividade estatal. Então, aqui, mais uma vez, afastando o juridiquês para simplificar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás diz o seguinte, que a indisponibilidade que tem ali sobre o imóvel que foi arrematado, no caso concreto aqui, não impede a arrematação, porque a indisponibilidade ela não impede que o processo judicial em que ocorreu o leilão tenha prosseguimento. Isso porque, veja só, isso porque a indisponibilidade só tem uma finalidade: impedir que o próprio devedor venda o bem a um terceiro, né, e lese aí, né, outras pessoas, certo? Então, aqui, para simplificar para vocês agora, resumidamente, em resumo, eu quero que vocês gravem isso aí, para que não se preocupem quando houver disponibilidade ali na matrícula de uma oportunidade. Eu quero que vocês gravem o seguinte, vamos lá: a indisponibilidade de bens do executado não impede a aquisição do imóvel através de arrematação efetivada em leilão judicial, pois somente impede a venda do bem pelo próprio devedor, foi o que eu disse. Não é necessário que haja intimação de eventuais terceiros interessados na indisponibilidade em outro processo judicial decretado. Então, a indisponibilidade, logo se vê aqui, que a baixa da indisponibilidade ali, a retirada dela, ela é diferente da baixa da penhora e da hipoteca. Na penhora e na hipoteca, você precisa se certificar se os credores, né, interessados ali naquela penhora, né, que tem penhora em outro processo, que tem interesse, portanto, naquele bem que está sendo levado a leilão, e o credor hipotecário, que tem ali a garantia do seu crédito através daquele imóvel, se os dois credores foram intimados com 5 dias de antecedência. Então, baixa da penhora e baixa da hipoteca necessita que haja essa intimação com 5 dias de antecedência do leilão. Indisponibilidade, não precisa de nenhuma intimação, você pode arrematar com toda segurança, certo? Era isso aí que eu tinha para essa aula, e assim, não se esqueçam que a boa análise, ela traz assim uma segurança no seu investimento
e de realmente, né, realmente, vou dizer para vocês aqui, de 100% nos leilões judiciais e também extrajudiciais, mas o nosso módulo aqui está tratando de leilão judicial. Então, não deixe de fazer uma boa análise. Se você não quer improvisar com o seu dinheiro, você deve analisar de forma bem criteriosa. E é muito simples, não tem segredo nenhum. Aqui, né, nesse curso nosso, você tem, né, realmente o passo a passo para você fazer aí boas arrematações de forma segura e lucrar muito com isso. Até a próxima aula.